Então, abre para mim, por favor, em Êxodo 34, do versículo 29 ao 35. Êxodo 34, 29 a 35. Diz assim: Ao descer do monte Sinai com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Depois todos os israelitas se aproximaram, e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo que lhes havia sido ordenado. Eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu, até entrar de novo para falar com o Senhor. Até aí. Então, você vê o que aconteceu aí, que Moisés falando com Deus no monte, quando Moisés desceu do monte, depois de ter falado com Deus, o rosto dele estava brilhando. Ele nem percebeu que o rosto dele estava brilhando, mas o povo viu aquilo, e o povo ficou com medo daquilo, porque não entendia. Você imagine, né? O cara desce, parecendo um vagalume, brilhando o rosto, e fala: o que está acontecendo, né? Que coisa é essa? E eles ficaram com medo daquilo. Né? E quando acontece isso, a gente olha para isso e fala assim: isso daí foi um privilégio, não foi? Privilégio isso daí, esse negócio. Mas se eu falar para você que esse privilégio que Moisés teve, e que a gente acabou de ver aí, se eu falar para vocês que vocês têm direito a esse privilégio também, vocês acreditam? Você que está aí tem direito a esse privilégio também? Como assim? Como que eu vou ter direito a esse privilégio? A primeira coisa que a gente tem que entender é que Moisés, ele investiu tempo. Porque ele ficou lá conversando com Deus dias e dias e dias. 40 dias conversando com Deus, mais na tenda do encontro, e sempre conversando com ele, sempre indo atrás daquilo onde Deus estava, e sempre conversando com ele, Então Moisés investiu tempo em Deus, e o rosto dele demonstrou isso. Ele passou tanto tempo perto da glória de Deus, da santidade do poder de Deus, que o corpo dele começou a revelar isso, a mostrar isso. Então, investir tempo para a gente ter direito a esse privilégio é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Investir tempo com Deus. Mas só que a gente para e pensa assim: investir tempo com Deus, eu já ouvi isso várias vezes, já ouvi isso de diversas formas. Você precisa orar mais. Você precisa ler mais a Bíblia. Você precisa falar mais com Deus. A gente ouve dessa forma. Dessa coisa pesada. O que Deus quer não é algo que foi feito à base de cobrança, mas à base de vontade. Eu quero fazer isso. Eu quero ter esse contato a mais com Deus. Porque toda vez que a gente faz porque a gente foi cobrado para fazer, a gente não faz direito. Ninguém gosta de fazer o que é cobrado para fazer, por isso que a gente não precisa de salário para trabalhar, né? Todo mundo trabalha porque gosta, né? Então a gente não faz aquilo que a gente é cobrado direito, aquilo que a gente é cobrado, a gente não faz direito. De graça, sim. Precisa ter uma recompensa para isso. E quando eu falo desse jeito, investir tempo, entenda uma coisa: isso não é uma cobrança. Nunca deveria ter sido uma cobrança, porque no Antigo Testamento era isso. Deus falava assim: ou vocês ficam comigo, ou vocês vão ser consumidos por essa terra. Mas quando Jesus veio, a coisa mudou. Deus já não estava mais trabalhando com isso. Ou você passa tempo comigo, ou você vai morrer. Deus não está trabalhando com isso mais. Mas tem gente que ainda fica em cima disso. Se você não passar tempo com Deus, sua vida vai
para baixo, vai afundar, vai cair. E não é isso. O investir tempo com Deus é algo que, se você faz, e se você incentiva isso, você, digamos assim, você não vai perder se você não fizer. É aquela famosa frase, você não vai perder, mas você vai deixar de ganhar. Essa é a verdade. Porque quando a gente entra, você imagina, por que Moisés chegou no nível que ele chegou? Aconteceu isso que aconteceu com Moisés, porque ele investiu tempo em Deus. Ele ficou mesmo dedicando a vida dele ali para ter um relacionamento com Deus. E a hora que ele viu, o rosto dele estava brilhando. Quer dizer, quando a gente vai passando e investindo tempo com Deus, querido, a nossa vida vai mudando. E a hora que a gente viu, já mudou. Porque é igual Moisés, quando ele viu, o rosto dele estava brilhando. Investir tempo com Deus não é algo que tem que ser uma penitência para você. É algo que tem que ser um prazer. Mas se você faz isso, se você investe tempo com Deus, a sua vida vai mudando. Porque Deus vai mudando as coisas. E principalmente Deus vai mudando você. Vai mudando quem você é. Conforme você vai investindo tempo nele. Mas daí você fala assim, tá, algumas pessoas, por exemplo, se perguntam, tudo bem, mas eu posso mesmo fazer isso? Posso mesmo investir tempo com Deus? Por quê? Até hoje, a maior dificuldade de um cristão é entender que Deus é Pai. Muitas pessoas ainda seguem um general. Lembra daquela, nos anos 2000, nosso general é Cristo. Então, tem muitas pessoas que estão levando isso muito a sério. É o Deus do Antigo Testamento, aquele Deus longe, aquele Deus distante. E principalmente aquele Deus santo. Porque se Ele é santo, como que Ele vai ouvir a gente? Como que a gente tem o direito de falar com Ele? Como que Ele vai ouvir a nossa oração? Ou seja, a gente fica com medo de não ser digno. De achar que, mesmo a gente ouvindo sobre a graça, Deus ainda está longe. Deus ainda é algo difícil de ser alcançado. É difícil ter intimidade com Deus. Está longe. Por que isso aconteceu? Por causa que são anos e anos e anos e anos e anos de religião em cima da graça. Religião afasta o homem de Deus. Moisés, quando desceu do monte e estava brilhando, ele fez o quê? Ele colocou um véu. Por quê? As pessoas estavam com medo. Medo do que era divino. Imagina, fala assim, nossa, a gente vai morrer. Não, Moisés se tornou santo também. Moisés já não é mais igual a gente. Ixi, e agora? Medo daquilo que era de Deus. Aí Moisés coloca o véu. Por quê? Porque Moisés estava dizendo assim, colocando o véu, ele fala assim, olha, então eu vou tampar, porque isso aqui não pertence a vocês. Se vocês estão com medo, se vocês estão assim, eu vou tampar. Isso era religião. Só Moisés podia subir e falar com Deus. E Moisés descia e falava o que Deus queria. Mas sempre com o véu, quando falava com o povo. Então era claro que havia uma separação entre Deus e os homens, e Moisés e os homens. Por causa que eles acreditavam que a santidade de Deus era algo que não permitia eles se chegarem a Ele. Só Moisés podia. De fato, naquela época, só Moisés podia. Mas o que isso significa? Que essa religião, infelizmente, não morreu quando Jesus veio. Ela continuou. E ela continuou de tal forma que ainda parece que existe o véu entre nós e Deus. Que a gente não consegue chegar até Ele. Parece assim que existe ainda um muro, uma limitação para você falar com Deus. Quando a gente vai fazer visita, a Fran sabe disso, quando a gente vai fazer visita, a maior parte das pessoas fala assim, eu não sei como orar. Não sei como orar. Por quê? Porque ela acredita que a oração tem uma forma certa de ser feita, deve ter uma eloquência certa para ser feita,
deve ter um estado de espírito certo e deve ter até às vezes uma vestimenta certa para você fazer. E isso daí é o quê? Isso é o véu da religião, que está impedindo ela de entender que Jesus ouve ela sem qualquer tipo de atitude que ela possa fazer. Ele simplesmente ouve. Ele simplesmente está atento. E a gente fala sobre a santidade de Deus, e realmente Deus é santo. Mas essa santidade de Deus em nenhum momento deveria botar medo nos nossos corações. Pelo contrário, essa santidade de Deus deveria colocar nos nossos corações o reflexo do amor dele pela gente. Por quê? Porque ele, sendo santo, quer ter relacionamento com pecadores. Para que isso acontecesse, ele mandou Jesus. Para que daí Jesus morresse pelos nossos pecados e agora a gente pode se comunicar com ele. Então, essa santidade de Deus deveria demonstrar para a gente o quanto Deus nos ama, porque ele tendo o direito de se negar a falar com a gente, ele abriu mão desse direito para que a gente pudesse falar com ele. Isso é um sinal de amor de Deus. Essa santidade que o povo tem medo, sabe? Você parece que até as cadeiras têm que estar ajeitadinhas, até as roupas têm que estar bonitinhas, até o seu comportamento tem que ser completamente aceitável, não pode ter uma vírgula, uma falha. Tudo tem que estar em ordem na sua vida para que você fale com Deus. Essa santidade religiosa que as pessoas colocam. E daí, quando a gente vai querer se aproximar de Deus por causa dessa santidade, a gente põe Deus lá em cima, e lá longe, e distante. Porque parece que a caminhada até Deus é muito difícil, é muito cansativa. E a gente esquece quando Jesus chega e fala assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Do que Jesus está falando? Está falando de espírito. Não é de cansaço físico, não é de pessoa que trabalhou horas e horas, é a pessoa que está entupida de religião na vida dela e ela ainda não entendeu o que Deus quer. Aí Jesus fala: vem então, vem em mim, que daí você consegue chegar no Pai. Cola comigo, né? Vem na minha. Jesus fala que daí você consegue chegar no Pai. Só que mesmo assim as pessoas esquecem disso. Esquecem do vinde a mim. E daí a gente quer agradar os homens que parece que representam Deus que nem Moisés estava representando. Porque Israel ia tratar daí Moisés assim. Por quê? Porque Moisés era o representante de Deus. Aí quando a gente vê homens que são os representantes de Deus, entre aspas, aí a gente parece que quer agradar ele. E esquece de Deus. Então, assim, se, por exemplo, a gente não está agradando, se o representante de Deus, entre aspas, de novo, vem e fala assim: ó, você não deveria ter feito isso, hein? A gente automaticamente acredita que é a mesma coisa que Deus está pensando. Daí aquilo vem para a gente como peso para a nossa vida. Não estou falando que exortação sempre é bem-vinda, mas as pessoas abusam desse tipo de exortação porque está em cima de religião, não em cima de comportamento. Porque uma coisa, alguém vir para cá, por exemplo, com uma roupa minúscula, extremamente apertada, e sentar aqui e achar que está tudo bem. Não é assim. Não é assim. Porém, a pessoa que entra aqui com a roupa completamente rasgada, suja de lama, não tomou banho, fedido e sentou aqui, esse cara tem que receber o mesmo tratamento que todos os outros. Todos os outros. Então é o contrário. Você não pode chegar para o cara que está mal vestido e falar assim: isso daí não está certo, porque isso daí é religião. Agora, para a pessoa que está usando a graça para libertinagem, aí sim essa pessoa tem que ser exortada. Né? E então a gente tem ainda esse temor de Deus, essa distância de Deus. E eu vou falar um negócio para vocês. Deus, ele é Senhor. Ele é. Deus é Senhor.
mas ele também é Abba. Ele também é paizinho. Ele também é papai. Deus é isso. Jesus, ele é o nosso Salvador. Salvador. Mas ele também é o nosso amigo, nosso companheiro, nosso conselheiro, nosso pastor. A gente se prende muito à questão dos títulos onde a religião pesa mais, que são o Senhor, o Deus soberano. E esquece qual é de fato aquilo que Deus e Jesus são, que é pai e amigo. É isso que eles são. Os anos e anos de religião causaram esse distanciamento daquilo que Deus e Jesus é para a gente. Ah, mas será mesmo? Será que é isso mesmo? Ou será que é só achismo da minha parte isso? É só achismo da Bíblia também isso? Né? Põe para mim, por favor. Põe Mateus 27, mas eu vou explicar ainda. Mateus 27, capítulo 50, Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51. Só para a gente entender, na época de Moisés, que foi construído, né, na época de Moisés não, quando foi construído o templo do Senhor, né, e na época de Moisés começou isso, o templo do Senhor, ele era construído de várias formas e tal. Você tinha ali várias entradinhas, você tinha os lugares certinhos, separados, isso e aquilo e tal. Mas ali no fundo do templo, você tinha um quartinho que se chamava Santo dos Santos. Era o lugar santíssimo. Esse lugar, dentro deste lugar, ficava a Arca da Aliança. Né? A arca que, no caso, representava a presença de Deus no Antigo Testamento. Aonde a arca estava, Deus estava. Né? Isso no Antigo Testamento. Então, dentro deste local, desse quarto, o Santo dos Santos, ficava essa arca. Não podia entrar qualquer pessoa lá. Qualquer pessoa que entrasse lá, que não foi designada e preparada para entrar lá, ela entraria e morreria, na hora. Era fulminante o negócio. Porque aquele era um local santo. A presença de Deus estava ali, representado pela arca. E de fato estava. Então, a pessoa tinha que estar preparada, né? Tinha que ser um sacerdote preparado, uma pessoa que designou a vida dela para isso, para ela ir lá e aspergir o sangue do pecado em cima da arca, para que houvesse perdão do pecado das pessoas. Então, para a pessoa entrar, você pensa, a pessoa se prepara a vida inteira para entrar lá. Mas toda vez que ela fosse entrar, você pode ter certeza que ela entraria com as perninhas balançando. Porque ela não tinha certeza se ia sair viva de lá. Né? Então era o local chamado Santo dos Santos. Todo mundo tinha um temor disso. Desde a época de Moisés, até Salomão, até Davi, até a época de Jesus. Ainda se existia esse Santo dos Santos, o local santo. Existia então isso, e existia daí o local de acesso para esse Santo dos Santos. Só que como que isso era separado? Não era por uma porta que separava. O que separava o local Santo dos Santos do resto do templo era um véu. Era um véu grande que separava. Não era porta. Era um véu pesado, grosso e muito bem enfeitado, muito bonito, mas separava o Santo dos Santos do resto do templo. Então a pessoa tinha que passar pelo véu e fechar o véu, daí ela estava dentro do Santo dos Santos. Ok? Então, isso daí era o quê? Era, digamos assim, o que delineava a separação das pessoas que se podiam chegar para Deus e das pessoas que não podiam se chegar na presença de Deus. Só alguns podiam. Isso daí demilitava a separação. Aí quando Jesus foi crucificado, e quando Jesus falou, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito, Pai. Quando Jesus fez isso, aí lá em Mateus 27, 50 diz assim,
Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Você entendeu o que aconteceu? Quando Jesus chegou e falou assim, está consumado, o véu rasgou. Era como se Jesus tivesse deixado claro que não haveria mais separação entre Deus e os homens. Nada mais ia separar. O caminho estava livre. E olha só, rasgou-se em duas partes, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O rasgo começou lá em cima e foi descendo, não lá embaixo. Quando a gente vai rasgar alguma coisa, um negócio desse daí, a gente ia começar o rasgo por onde? Por baixo. Quem que vai começar lá em cima? Porque quem rasgou o véu foi Deus. Começou lá de cima e rasgou, acabou. Então, Jesus deixou claro que o véu já não existe mais. Que o caminho, ele está livre. E que essa questão de medo já não precisa existir mais. Não existe mais aquela coisa do santo dos santos. O caminho está livre. O véu se rasgou. É a mesma coisa que o véu de Moisés. Moisés não colocava o véu sobre o rosto dele para falar com o povo. Esse véu já não existe mais. O caminho está livre. Você quer ver uma coisa? Põe para mim, por favor. Atos 6, versículo 8 a 15. Isso aqui depois que Jesus ressuscitou. Depois que o véu foi rasgado. Depois que todo mundo começou a pregar sobre Jesus. Sobre a graça de Jesus. Sobre o fato de que Jesus veio para todos. Sobre o fato de que Jesus aceita todos. Aconteceu isso, Atos 6, versículo 8. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se a oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Estes homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Eles estavam vivendo aonde? Lá com Moisés. Não, esse homem está vindo aqui, está falando que as coisas que Moisés fazia já não servem mais. Que as coisas que Moisés ensinou para a gente já não está valendo mais. Está vendo lá. Que esse Jesus de Nazareno, que ele está representando, diz que vai destruir tudo isso. Aí quando eles falam isso, eles olham para o rosto de Estevão, e o rosto de Estevão estava brilhando também. Parecia o rosto de um anjo. Anjo é ser de luz. Então significa que o rosto dele estava brilhando. Só que, ao contrário das pessoas que estavam com Moisés lá atrás, eles não estavam com medo. Eles viram isso acontecer, mas eles não ficaram com medo. Por quê? Porque já não era mais um brilho de religião, mas esse era o brilho da graça. É o brilho que não dá medo.
Esse é um brilho que você permite ver. Porque é graça. Já não é mais lei, já não é mais religião. Isso aconteceu com um homem que investiu tempo em Jesus. Que, como a gente leu ali, ele se aproximou de Jesus e falava sobre Jesus e realizava milagres em nome de Jesus e sinais em nome de Jesus. Ele é um homem que investiu tempo em Jesus. E o que eu acho mais lindo e mais triste ao mesmo tempo é que o povo começou a se pegar tanto contra ele, contra Estevão. Tantas falsas testemunhas surgiram. E daí Estevão perde um pouco a paciência e fala assim: homens, vocês querem que eu desenhe para vocês? Basicamente isso que ele falou. Vocês querem que eu desenhe para vocês essa graça? Vocês não estão entendendo ainda. Vocês estão vivendo lá na lei, lá na época de Moisés. Vocês não estão entendendo a graça. Eles ficam tão nervosos que daí eles pegam Estevão, arrastam Estevão para fora do sinédrio. Aí eles botam ele para apedrejar ele, para jogar pedra nele, né? E ele, sabendo que ele não ia sair vivo disso, ele fala assim: Senhor, não impute neles esse pecado. Ignore o que eles estão fazendo contra mim, né? E a Bíblia diz que Estevão tem uma visão. Quando ele olha para os céus, ele vê Jesus de pé, olhando para ele. Porque era como se Jesus já estivesse pronto para receber ele. Fala assim: não, vem aqui que eu estou esperando. Passou a vida inteira defendendo ele, Jesus falou, não passou despercebido por Jesus. E daí eles jogam, apedrejam, matam Estevão, né? E a Bíblia diz que jogam a roupa dele perto de um homem chamado Saulo. Esse homem chamado Saulo era o mesmo Saulo que Jesus apareceu lá na frente e fala assim para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aí Saulo começa a defender Jesus e se torna Paulo. E Paulo se torna o maior pregador da graça que já existiu. Olha como Jesus fez o negócio. Porque acho que a hora que ele viu Estevão morrer por aquilo, já deve ter mexido alguma coisa com ele. Mas a hora que Jesus aparece para ele, fala: Saulo, por que você me persegue? E você entende que Jesus não aparece xingando Saulo. Ele fala assim: Saulo, por que você está me perseguindo, filho? Por quê? Ele não fala assim: Saulo, larga a mão, senão eu vou matar você. Não. Por que você está fazendo isso, Saulo? Eu sou coisa boa. Eu tenho coisa boa para você. E eu vou te mostrar. E o que eu acho curioso também é que o profeta Ananias estava longe de onde Paulo estava e o Espírito aparece para ele e fala assim: olha, eu quero que você vá à casa de fulano de tal, porque Saulo está lá. Eu quero que você vá orar pela vida dele, porque Saulo fica cego de ter visto Jesus. Diferente de Estevão. Você vê como ainda Paulo estava sobre a religião. Aí o profeta Ananias fala assim para o Espírito, fala: não, mas esse Saulo aí, não dá para eu... Imagina, esse daí, se eu aparecer lá, ele vai me matar. Né? Aí o Espírito fala assim para ele: não, pode ir lá, pode orar, porque importa, Jesus fala, importa que este homem sofra muito pelo meu nome. E Paulo sofreu, gente. Sofreu mesmo para defender graça. É um homem que morreu para defender graça. Daí a gente chega nos dias de hoje e a gente faz o que com a graça que Paulo lutou tanto para permanecer? A gente faz o que? Bota ela no bolso e vive religião de novo. Vive lei de novo. Vive Deus longe de novo. Vive Jesus longe de novo. E esquece esse Jesus próximo. Pertinho. Então, eu estou falando isso, tudo isso, por quê? Porque eu queria dar um escopo do que eu queria falar para vocês hoje. Eu passei por tudo isso para trazer hoje para vocês algo que eu comecei a fazer recentemente e fez diferença. Que é o quê? Investir tempo
com Jesus, entenda, não é aquele negócio assim, você precisa fazer isso, não. Faz, porque é bom, porque é gostoso. Se relacionar com Deus tem que ser gostoso, porque é gostoso, não é pesado, não é difícil, você não conquista, é fácil, é gostoso e é relaxante e melhor de tudo, que faz diferença na nossa vida. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje? O caminho está aberto, você pode se achegar a Ele, porque privilégio de verdade não é você ter o teu rosto brilhando. Privilégio é você poder se achegar a Ele. E você pode se chegar a Ele. Você pode se chegar a Ele. Você não precisa depender de ninguém para fazer isso para você. Você pode se chegar a Ele. O caminho está livre. O véu foi rasgado. Mas o que eu quero dizer? Quando a gente era pequeno, e eu acho assim, isso é uma coisa que eu creio que talvez essa geração não conheça tanto, mas na época a gente era pequeno, ia brincar, e a gente queria brincar com o vizinho, a gente tinha que ir na casa do vizinho, né? E fazer o quê, por exemplo, né? Vou dar um exemplo, assim como a Roberta era minha vizinha, ainda, né? Ia lá na frente da casa dela, por exemplo, e falava, quando eu queria que ela saísse para brincar, fazia o quê? Berta! Né? Assim, não tinha isso? Gritava lá na frente, né? Hoje você manda um WhatsApp, mas você, Berta! Chamava lá, né? E as crianças, todas faziam isso, né? As crianças tinham esse costume naquela época. Você queria que alguém viesse, você tinha que ir lá e gritar o nome dela, né? Para a pessoa sair. Daí saía a mãe, pai, alguma coisa assim, você tipo, pode sair para brincar, né? Não era assim, ela pode sair para brincar, né? Era mais ou menos isso. Então, o que eu quero dizer? Que isso é o que a gente precisa fazer com Jesus. Chamar Jesus para fazer parte do nosso dia a dia. Fazer parte. A gente entende que oração é aquela coisa do ó Senhor maravilhoso e magnífico, santo e salvador. Gente, orações são conversas simples. Conversinhas. A gente precisa chamar Jesus para fazer parte do dia a dia, não aquele momento onde o calo apertou, ou quando a gente precisa de alguma coisa, ou porque aquele momento de devocional, é chamar Ele para fazer parte do dia a dia, porque Jesus não ficava dentro de casa, Jesus ficava nas praças, nas ruas, visitava a casa de outras pessoas, por quê? Porque Ele queria fazer parte do dia a dia delas. A gente precisa chegar para Jesus e permitir com que Ele faça parte do nosso dia a dia. De que forma? Você olhar, por exemplo, você vê o céu nublado e você chegar e falar assim, nossa, Jesus, parece que vai chover hoje. Nossa, mas como assim? Fazer isso com Jesus? Sim. Faz parte do seu dia a dia. Nossa, Jesus, esse sapato aqui eu comprei e tal, mas acho que tá meio apertadinho, acho que eu vou trocar. Faz parte do seu dia a dia. Ó, Jesus, vou trabalhar lá, estou meio atrasado, misericórdia. Faz parte do seu dia a dia. Você olhar alguma coisa e falar, nossa, Jesus, olha aquilo lá, tal, nossa, que coisa, hein? Porque daí você vai se acostumando a fazer com que Ele faça parte do seu dia a dia, e você já está orando para Ele durante o seu dia a dia, e Ele realmente está fazendo parte do seu dia a dia, e daí é quando você começa a perceber que você já está até orando por outras coisas. Você não precisa chegar no final do dia na sua casa com a sua listinha e você tipo assim, ó, agora eu preciso orar por isso, o que aconteceu hoje mesmo que eu preciso lembrar? Ah, aconteceu isso aqui. Não, você já está fazendo isso. Então, de repente, você vê alguém que você sente aquela dó, aquela tristeza, alguém que está lá, sei lá, passando necessidade, alguma coisa assim, você olha para aquela pessoa e fala, ó, Jesus, aquela pessoa lá. Puxa vida, Jesus, abençoa aquela vida, ela permite com que chegue coisa na mão dela, fazendo parte do seu dia a dia.
Aí você vai trabalhar, o dia foi tenso, foi chato. Você fala, nossa, Jesus, hoje o dia foi tão chato. Você não precisa chegar para Jesus e falar assim, Jesus, me tira desse emprego. Você não precisa fazer isso. Fale com Ele, porque as coisas vão acontecendo. As coisas vão mudando. Deixa Ele fazer parte do seu dia a dia. Gente, Jesus é amigo, cara, amigo. É amigo. Amigo faz parte do dia a dia, das pequenas coisas e das grandes coisas. Porque você acha que é legal Jesus só receber o seu, ó Senhor, maravilhoso, isso. Você acha que é legal isso? Tem momentos para isso? Tem momentos para isso. Mas Jesus sabe que no teu íntimo, no teu quarto, no teu ser sozinho, Jesus sabe quem você é. E Ele sabe como você fala. Aí a gente vai querer parecer forte para Ele ou parecer respeitoso a Ele, sendo que Ele é amigo e melhor amigo, gente. Melhor amigo a gente não tem segredo. Melhor amigo a gente pode falar o que quiser. Melhor amigo a gente também discute. Mas diferente de um melhor amigo aí fora, é que ele sempre vai ter paz com a gente. Sempre. E isso faz diferença, chamar Jesus para as pequenas coisas do seu dia a dia. Porque é isso que Ele quer, se inserir no seu dia a dia, ouvir você falar e você falar com Ele. A gente olha para o Antigo Testamento e a gente pensa assim, pô, por que Deus fazia tudo isso daí? Por que Deus, entre aspas, de novo, judiou do povo de acordo com os nossos olhos? Por que muita gente morreu? Por que aconteceu tantas guerras? Por que isso? Por que aquilo? E não sei o quê. Porque você olha o Deus do Antigo Testamento e você fala assim, nossa, parece que não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Mas é. Mas por que Ele fazia isso? Qual era o objetivo dele? Qual é o objetivo de Deus para a sua vida? Qual é? É te abençoar? Esse é o objetivo de Deus para a sua vida? Te abençoar? Isso é consequência, não é objetivo. Isso é consequência. O objetivo de Deus para a sua vida é relacionamento. Relacionamento. E intimidade. E não é intimidade de tempo, é intimidade de proximidade. Por isso que fazer parte do dia a dia é diferente de você separar 2 horas para oração. É diferente, porque é intimidade, fazendo parte do dia a dia. Não que não seja válido as 2 horas, por favor, não é isso. Mas eu digo assim, que às vezes as pessoas ficam só naquilo e esquecem de inserir ele no dia a dia. A intenção maior de Deus não é te abençoar, é se relacionar com você. Porque se você se relacionar com Ele, você já é abençoado. Quando Deus criou Adão e Eva, Adão e Eva precisavam ser abençoados? Fale para mim. Eles precisavam de bênçãos na vida deles? Precisavam de milagres na vida deles? Não precisavam. Então por que Deus criou? Para se relacionar. O homem perdeu tudo. Mas Deus não perdeu ainda a vontade de se relacionar com o homem. Por isso que Deus fez tudo o que fez no Antigo Testamento, para provar que o homem não conseguia se relacionar com Deus sozinho. Por isso Jesus veio. E daí, hoje a gente consegue se relacionar com Ele. Não é tempo que você passa com Deus. É intimidade. É Ele passar parte do dia com você, a conversa. E você conversar com Ele vai mostrar o poder dele sobre a sua vida. Você permitir com que Jesus faça parte do seu dia a dia, você vai ver o poder de Jesus agir sobre a sua vida. E mais do que isso, você vai ver a presença dele que sempre esteve com você. Você vai ver. Porque você fica se inserindo Ele nas pequenas coisas e Jesus vai se trabalhando nas pequenas coisas. E Jesus pega a pequena e transforma em coisas grandes, boas. Coisas vão ser dadas para a gente sem a gente pedir. Por quê? Porque Jesus foi inserido no nosso dia a dia. E Ele sabe o que é bom e o que é melhor. Se você não se relaciona com Ele, se você não coloca tempo para
investir nesse relacionamento com Ele, se você não se dedica a colocar Ele no seu dia a dia, eu te falo uma coisa: se Jesus não faz parte do seu dia a dia, outra coisa vai fazer parte do seu dia a dia. Essa outra coisa vai ser, sabe o quê? Os seus problemas vai fazer parte do seu dia a dia. E se você coloca os seus problemas como parte do seu dia a dia, no final do dia você vai estar quebrado e cansado. Por quê? Porque você viveu o seu dia a dia em cima dos seus problemas, não em cima de Jesus, não acompanhado de Jesus. Se você permite com que Ele venha e faça parte dos seus dia a dia, eu te garanto para você que no final do dia os teus problemas não vão ter o peso que você acredita que eles teriam mais lá na frente. Porque você vai ter alguém te resguardando e apoiando. Trate Jesus, trate o teu Salvador como amigo, trate Ele como amigo. Porque além dele ser o seu amigo daí, Ele vai ser o seu Salvador. Mas primeiro tem que ser amigo. Amém? Vamos ficar de pé.